Eu enterrei o vestido de noiva no jardim da casa de família em Alfama, sob a oliveira centenária que testemunhou minhas lágrimas de infância, e jurei que o dia em que eles me traíram seria o último em que eu os deixaria ditar minha vida. Meu irmão, o filho dourado, o herdeiro perfeito, levou-os para as praias de Algarve enquanto eu caminhava sozinha até o altar, e naquele instante, o amor que eu sentia por eles se transformou em uma lâmina afiada, pronta para cortar laços que nunca mais se refariam. Se o mundo acha que o perdão é nobre, que se dane, eu escolhi a vingança, e ela tem o gosto salgado do Oceano Atlântico, misturado ao veneno da traição familiar. O sol de Lisboa batia impiedoso naquela manhã de junho, o ar carregado com o cheiro de pastéis de nata frescos das padarias de Chiado e o burburinho distante dos turistas na Praça do Comércio. Eu me lembro de cada detalhe porque foi o dia em que minha vida se partiu ao meio, como um azulejo antigo rachando sob o peso de um pé descuidado. Meu nome é Inês, tenho 28 anos, e até aquela data, eu era a filha invisível, a que sempre sorria para compensar as ausências. Meu irmão, Tomás, com seus 32 anos de charme fácil e carreira brilhante como arquiteto em Porto, era o centro do universo dos meus pais. Eles o idolatravam desde o berço, o primogênito, o que herdaria a casa em Sintra, o que faria o nome da família brilhar nos jantares de domingo. Eu era a cadelinha leal, a que cuidava da avó doente, a que organizava as festas de Natal com bacalhau assado e vinho do Douro, a que engolia as críticas por não ser ambiciosa o suficiente. Tudo começou a desmoronar 6 meses antes, quando eu anunciei meu noivado com Miguel. Ele era um professor de História na Universidade de Lisboa, com olhos castanhos que pareciam mapear as ruas escondidas da cidade como se fossem páginas de um livro antigo. Nos conhecemos numa manifestação contra a gentrificação no Bairro Alto, ele carregava um cartaz defendendo os moradores antigos, eu distribuía folhetos sobre preservação cultural. Foi amor à primeira barricada, daqueles que crescem devagar, como as eras que sobem pelas fachadas dos edifícios em Belém. Propusemos casamento simples, na igreja de São Roque, com vista para o castelo de São Jorge, e convidei a família com 3 meses de antecedência. Meus pais, João e Maria, prometeram o mundo: vamos fazer uma festa que Lisboa inteira vai invejar, filha. Tomás virá de Porto, e tudo será perfeito. Mas perfeito, para eles, significava Tomás. 2 semanas antes do casamento, ele ligou choramingando sobre uma crise no trabalho, um projeto de restauração em Guimarães que estava atrasado, e ele precisava de apoio moral para uma viagem de inspiração ao sul. Meus pais, é claro, morderam a isca. É só uma escapadinha rápida, Inês. Voltamos a tempo, disse minha mãe ao telefone, a voz melosa como o arroz doce que ela fazia nas festas. Meu pai grunhiu algo sobre prioridades familiares. Prioridades. A palavra ecoou na minha cabeça como um sino rachado na sé de Lisboa. Eu ri, um riso seco que não chegava aos olhos, e disse: claro, vão. O casamento pode esperar. Mas dentro de mim, algo se quebrou. Eu imaginei eles rindo nas falésias de Sagres, brindando com vinho verde enquanto eu ajustava o véu sozinha no espelho. Os dias seguintes foram um borrão de raiva contida. Eu cancelei o buffet no Time Out Market, avisei os poucos convidados, tias distantes de Coimbra, amigos de Miguel do Departamento de História, que a cerimônia seria íntima, quase um segredo. Miguel, meu porto seguro, segurou minha mão na varanda do nosso apartamento em Moraria e disse: se eles não vêm, casamos sem eles. O amor não precisa de plateia. Ele tinha razão, mas a ferida sangrava. Eu viajava de elétrico pelo Tejo, passando pela Torre de Belém, e me perguntava como pais podiam escolher um filho sobre o outro assim, sem remorso. Era como se eu fosse o azulejo quebrado que eles varriam para debaixo do tapete, invisível até que doesse o pé. O dia do casamento amanheceu com um céu de porcelana, o tipo que faz Lisboa parecer um quadro de Vieira da Silva, fragmentado, mas belo. Eu me vesti no quarto da minha avó falecida, em Alfama, o vestido branco simples que costurei com retalhos de linho de Guimarães, bordado com motivos de galos de Barcelos para trazer sorte. Não havia flores exageradas, só um ramalhete de lavandas do mercado da Ribeira. Miguel esperava na igreja, nervoso como um estudante antes de um exame oral. Os convidados, uns 20 no total, sentaram-se nos bancos de madeira polida, sussurrando sobre a ausência da família. Onde estão os pais dela? Ouvi uma tia cochichar. Devem estar atrasados no trânsito de Cascais. Mas eles não estavam atrasados. Estavam em um iate alugado em Lagos, postando fotos no Instagram, Tomás de óculos escuros, braços ao redor dos meus pais, legenda: família unida no paraíso Algarvio prioridades. Eu vi a notificação no celular minutos antes de entrar na igreja, o coração martelando como o sino da catedral. Raiva. Sim, mas misturada a uma dor tão profunda que parecia um buraco no peito, como se o fado que ecoava das ruas de Alfama tivesse entrado na minha alma. Eu deletei o app, respirei fundo o ar salgado do Tejo, e entrei. O padre, um homem idoso com sotaque transmontano, ergueu as sobrancelhas quando viu que era só eu e Miguel. Sem família? Perguntou baixinho. A família que importa está aqui,
respondi, apertando a mão de Miguel. Os votos foram curtos, sinceros, promessas de enfrentar tempestades juntos, de dançar fado nos becos escondidos, de construir uma vida longe das sombras da Baixa. Quando nos beijamos, o sino tocou, e por um instante, o mundo foi só nosso. Mas no fundo, eu sabia, isso era só o começo. A vingança não seria gritada, seria sussurrada, como os segredos que as águas do Tejo carregam para o mar. Saímos da igreja sob aplausos tímidos, e em vez de uma festa no Lisboa Factory, fomos para um piquenique no Parque Eduardo VII, queijos de serpa, enchidos de alentejo, vinho tinto de Dão. Rimos, dançamos ao som de um músico de rua tocando morna, mas meus olhos vagavam para o horizonte, onde o sol se punha como uma ferida aberta. Naquela noite, deitada ao lado de Miguel no nosso apartamento, com o som distante dos elétricos subindo a colina, eu tracei planos na escuridão. Não seria violência, seria algo mais cruel, mais psicológico. Eu os faria sentir o vazio que me infligiram, gota a gota, até que implorassem pelo perdão que eu negaria. Os meses seguintes foram de calmaria falsa, como o mar de Cascais antes da tempestade. Eu e Miguel nos instalamos em uma rotina doce. Ele lecionava sobre a restauração da independência, eu trabalhava como guia turística na Alfama, contando histórias de mouros e navegadores para grupos de americanos boquiabertos. Mas toda sexta-feira, eu visitava a casa dos pais em Sintra, a mansão romântica com torres que pareciam saídas de um conto de Eça de Queiroz. Eles me abraçavam, cheirando a loção pós-barba e perfume de lavanda, e perguntavam, onde está o anel, Inês? Ainda solteira. Eu sorria, o anel escondido em uma corrente no pescoço, e respondia, ainda procurando o homem certo. Tomás ligava de Porto, contando sobre seus projetos, e eles o elogiavam como se ele fosse Dom Sebastião renascido. Eu os observava, catalogando fraquezas. Meu pai, com sua obsessão por status, o carro Mercedes estacionado na garagem, as associações de golfe em Estoril. Minha mãe, com sua vaidade frágil, as roupas de boutiques em Avilés, as tardes de chá com as amigas de Cascais que fofocavam sobre quem casava com quem. E Tomás, o narcisista, que colecionava relacionamentos como projetos arquitetônicos falhados. Eu comecei devagar, uma conversa casual sobre prioridades familiares durante o jantar de domingo, com polvo à lagareira e salada de rúcula. Lembram do meu aniversário de 25? Vocês foram a um concerto de fado com Tomás. Eles riram, desconfortáveis. Ah, Inês, não dramatize. Você adora fado sozinha. Não dramatizo, pensei. Eu calculo. Na semana seguinte, enviei um e-mail anónimo para o chefe de Tomás em Porto, detalhes suculentos sobre um erro ético em um projeto, baseado em conversas que eu, acidentalmente, ouvi. Nada comprovado, só sementes de dúvida. Ele me ligou furioso, Inês, você viu algo? Meus pais estão preocupados. Eu neguei, com voz de irmã preocupada, talvez seja karma por priorizar viagens em vez de família. Ele desligou, e eu sorri para o espelho, vendo pela primeira vez a mulher que eu me tornara, não mais a filha esquecida, mas a arquiteta da ruína deles. Enquanto isso, meu casamento secreto florescia. Miguel e eu renovamos votos em segredo na praia do Guincho, com o vento atlântico como testemunha, e planeamos uma gravidez que seria nossa fortaleza. Mas a vingança me consumia. Eu hackeei o Facebook da minha mãe, senha antiga, Thomas 1993, postando comentários sutis em fotos antigas minhas, porque ela nunca aparece nas fotos da família. Coitada. As amigas dela começaram a perguntar, e ela me confrontou, Inês, o que está acontecendo? Você parece distante. Distante. Como vocês no meu casamento, respondi, e saí batendo a porta da cozinha, deixando o cheiro de feijoada queimando no ar. O clímax veio no Natal, na casa de Sintra, com luzes piscando nas árvores de Natal e o crepitar da lareira. Eu cheguei com Miguel, apresentado como um amigo, e anunciei, estamos casados há 6 meses. E grávidos. O silêncio foi ensurdecedor, como o silêncio após um terremoto em Lisboa. Meu pai derrubou o copo de Porto, minha mãe soluçou, Tomás olhou como se eu tivesse roubado seu trono. Porque em segredo, gritou ela. Porque segredos são o que nossa família faz melhor, respondi. Vocês escolheram praias em vez de mim. Agora, escolham, aceitem isso, ou percam tudo. Eles imploraram, prometeram mudanças, mas eu vi a verdade nos olhos deles, o egoísmo enraizado como as raízes da sobreira em Cork. Deixei-os com o presente, uma foto nossa na igreja de São Roque, e um bilhete, a família que eu escolhi. A de vocês. Cabe a vocês. Saí para a noite chuvosa de Sintra, o nevoeiro envolvendo as torres como véus de noiva fantasmas, e pela primeira vez, senti paz. A vingança não era destruir, era libertar. Mas no fundo, eu sabia que as cicatrizes do fado familiar nunca sarariam completamente,
só se transformariam em canções que eu cantaria sozinha, sob o céu estrelado de Portugal. A gravidez avançava como o Tejo em maré alta, enchendo meu ventre com promessas de um futuro que eu moldaria longe das sombras de Sintra. Miguel passava noites lendo poemas de Fernando Pessoa para a barriga, sua voz grave quando no quarto apertado de moraria, enquanto eu traçava linhas invisíveis de um mapa de vingança que se estendia além do que eu imaginara. Não era mais só sobre o casamento, era sobre desenterrar as raízes podres da favoritismo que me sufocara desde a infância, quanto mais roubava os brinquedos e meus pais riam, dizendo, ele é mais velho, Inês, aprenda a compartilhar. Compartilhar dor. Nunca mais. Os primeiros meses pós-revelação foram de guerra fria, como os invernos úmidos de Lisboa onde o ar fica pesado com promessas não cumpridas. Meus pais ligavam toda semana, a voz da minha mãe trêmula como folhas de sobreira ao vento, deixe-nos ajudar com o bebê, filha. Somos família. Família. A palavra me revirava o estômago como um prato mal passado de cataplana. Eu respondia com monossílabos, marcando consulta às pré-natais sozinha no Hospital de Santa Maria, sentindo o peso do ultrassom contra a pele, uma menininha, dissemos ao médico, chamá-la-emos Clara, como a luz que rompe as névoas do Douro. Miguel insistia em perdoar, eles são velhos, Inês. O tempo cura. Mas o tempo, eu sabia, só afia as lâminas. Tomás foi o primeiro a cair na minha taia. Ele veio a Lisboa um mês após o Natal, alegando visita ao irmãozinho, mas eu via o pânico em seus olhos, o e-mail anónimo havia custado uma promoção, e rumores de plágio circulavam nos cafés de Ribeira. Marcamos um almoço no Cais do Sodré, no tempo antigo da Casa Brasileira, com bacalhau à brás fumegante e o cheiro de café forte. Ele chegou atrasado, terno amarrotado como suas desculpas, Inês, sobre o casamento. Eu não sabia que era tão importante. Os pais me pressionaram para a viagem. Pressionaram. Como se ele fosse uma criança inocente, não manipulador que sempre fora. Eu sorri, espetando um garfo no ovo frito, vendo as gemas correr como lágrimas falsas. Importante. Foi o dia que eu morri um pouco por dentro, Tomás. Você postou fotos felizes enquanto eu chorava no altar. Agora, imagine como é perder algo que ama. Ele piscou, confuso, e eu deslizei uma pasta fina pela mesa, cópias de e-mails que eu encontrei no laptop dele durante uma visita antiga, provas de que ele desviara fundos de um projeto para uma amante em Braga. Nada ilegal ainda, mas o suficiente para manchar sua reputação imaculada. O que é isso? Gaguejou ele, o rosto pálido como o mármore da estação do Rossio. Karma, irmão. Ou vingança. Chame como quiser. Ele me implorou para não contar aos pais, prometeu mudar, mas eu já havia enviado cópias anônimas para o sócio dele em Porto. Naquela noite, enquanto voltava de bonde para casa, o Tejo refletindo as luzes da ponte 25 de Abril como veias pulsantes, eu senti um arrepio de poder. Não era ódio puro, era justiça poética, o tipo que Camões descreveria em seus épicos, o herói caído não por deuses, mas por suas próprias fraquezas. Miguel me encontrou na cozinha, fazendo chá de camomila, e perguntou, você está bem? Eu o abracei, sentindo Clara chutar pela primeira vez, e menti, perfeitamente. A primavera trouxe flores de jasmim para as ruas de Alfama, e com elas, a segunda fase do meu plano. Minha mãe, sempre a rainha da fofoca social, organizava um chá beneficente em Cascais para a Associação de Viúvas de Pescadores, um evento chique com chapéus de palha e scones importados de Inglaterra, mas com um toque português de queijadas de Sintra. Eu fui convidada, é claro, como a filha grávida e solteira, para gerar pena. Cheguei de vestido solto de algodão alentejano, o anel de casamento agora visível no dedo, e assisti enquanto ela discursava sobre laços familiares inquebráveis. Inquebráveis. Eu ri por dentro, como uma hiena nas colinas de Monsanto. Durante o chá, sob o sol filtrado pelas pérgolas de buganvílias, eu soltei a primeira bomba sutil. Conversei com as amigas dela, mulheres de meia-idade com colares de pérolas e segredos guardados como vinho envelhecido, sabe, minha mãe sempre priorizou o Tomás. No meu casamento, ela escolheu uma viagem com ele. Imagina o que eu senti. Elas arfaram, olhos voltando para Maria como abutres. Ela me ouviu, o rosto corando como tomate de alentejo, e me puxou para o jardim. Inês, pare com isso. Você está me humilhando. Humilhando. A ironia era deliciosa. Como vocês me humilharam no altar. Isso é só o começo, mãe. Pense no bebê, ela merece a voz que a vejam, não que a ignorem. Ela chorou então, lágrimas borrando o rímel caro, e prometeu visitas semanais. Mas eu vi a rachadura, as amigas começaram a sussurrar, convidando-a menos para jantares, questionando sua maternidade perfeita. Meu pai, o estoico, reagiu com fúria silenciosa, ligações curtas, exigindo que eu parasse de dramatizar como no fado. Dramatizar. Ele não via que eu estava compondo a minha própria tragédia, ato por ato,
com ele como o rei Lear português, segue para a filha leal. Clara nasceu em setembro, sob uma lua cheia que banhava o Hospital de Santa Maria em Prata, o choro dela ecoando como o primeiro acorde de uma guitarra portuguesa. Miguel segurou minha mão, suada e radiante, e quando a colocaram no meu peito, o mundo se resumiu àquele pacotinho quente, olhos azuis como o céu de Évora. Meus pais apareceram horas depois, flores de estoril na mão, mas o quarto cheirava a antissético e traição. Deixem-na dormir, disse eu, voz firme como o granito de Óbidos. Eles saíram derrotados, e naquela noite, alimentando Clara ao luar filtrado pela janela, eu jurei, ela nunca saberia o veneno da favoritismo. Mas eles pagariam até o fim. A vingança se intensificou no outono, folhas de castanheiro caindo nas ruas de Belém como confetes de um carnaval amargo. Meu pai, com sua obsessão por legado, sonhava em legar a casa de Sintra para Tomás, a mansão com vinhas nos muros e vista para a serra, comprada com o suor de imigrantes retornados do Brasil. Eu contratei um advogado discreto em Lisboa, especialista em heranças, e comecei a reunir provas de que o favoritismo deles beirava negligência emocional, diários antigos meus, áudios de brigas gravados em segredo, testemunhos de tias em Coimbra. Nada para tribunal ainda, só para pressionar. Num domingo chuvoso, convidei-os para um almoço de reconciliação no nosso apartamento. Servi cozida à portuguesa, vapor subindo como fantasmas, e sobre a sobremesa, pudim de leite cremoso, soltei, estou contestando a herança, pai. Clara merece uma parte justa, não o resto que sobra para a filha invisível. Seu rosto, marcado por anos de sol de golfe, empalideceu. Você é louca, Inês. Isso destrói a família. Destrói? Vocês destruíram primeiro. Lembrem do casamento, ou melhor, da falta dele. Tomás, que veio de Porto, explodiu, você é patética, sempre a vítima. Mas eu tinha mais, mostrei e-mails dele para a amante, agora em posse do sócio, ameaçando demissão. Ele saiu batendo a porta, chuva encharcando seu casaco. Meus pais imploraram, ofereceram dinheiro, viagens, mas eu recusei, quero respeito, não piedade. Naquela noite, com Clara dormindo no berço de Vime, Miguel me confrontou, isso te está mudando, amor. Para de machucar. Ele tinha razão, a escuridão crescia em mim como musgo nas paredes de um convento abandonado. Mas parar? Impossível. A dor era viciante, como o vinho de Colares, forte e amargo. O inverno de 2026 caiu sobre Portugal como um manto de granizo, ruas de Lisboa escorregadias com gelo raro, e minha alma congelada em uma vingança que se ramificava como as raízes de uma figueira estrangulando uma parede. Clara crescia, seus primeiros sorrisos iluminando o apartamento como o sol de Sevilha filtrado pelo Tejo, mas toda a gargalhada dela me lembrava o silêncio dos meus pais no dia do meu nascimento, eles estavam em uma feira de vinhos no Douro com Tomás, deixando a avó meninar sozinha. Agora, aos 4 meses, ela era minha âncora, e eles? Fantasmas batendo à porta, implorando a entrada que eu racionava como pão durante a fome. A terceira fase foi contra meu pai, o pilar de granito que desmoronava como as falésias de Nazaré sob ondas gigantes. Ele se gabava de sua integridade nos clubes de Estoril, contando histórias de negócios honestos em importação de cortiça, mas eu sabia dos cantos escuros, subornos sutis para licenças em fábricas de Setúbal, favores a políticos em troca de contratos. Anos atrás, em uma visita de Natal, eu o vira assinar papéis suspeitos na biblioteca da casa de Sintra, o cheiro de charuto cubano pairando no ar. Guardei o segredo então, como uma filha obediente, agora, liberava-o como uma inundação do Mondego. Contratei um investigador particular, um ex-policial de Faro com olhos de falcão e sotaque algarvio, e ele desenterrou fios soltos, transferências bancárias para contas offshore em Madeira, ligadas a um parceiro corrupto agora sob investigação da judiciária. Não era o suficiente para prisão, mas para escândalo sim. Enviei dicas anônimas para o jornal público, com detalhes que só uma filha poderia saber. O homem de família de Sintra tem segredos mais escuros que o vinho de Porto. O artigo saiu em janeiro, capa discreta mas venenosa, e meu pai me ligou em pânico. Inês, isso é obra sua. Você quer me destruir. Sentei-me na varanda, vento cortante do norte chicoteando meu cabelo, Clara no colo mamando quieta. Destruir? Como vocês destruíram minha confiança no altar? Isso é consequência, pai. Aprenda a nadar ou afunde. Ele chorou, meu pai, o estoico João, soluçando como um menino perdido nas ruas de Alfama. Prometeu terapia familiar, doações para caridade, mas o dano estava feito, amigos do Golfo o evitavam, o clube murmurava sobre o homem das offshores. Ele apareceu na nossa porta dias depois, buquê de camélias murchas na mão, e pela primeira vez, ajoelhou-se, me perdoe, filha. Eu errei em tudo. Perdoar. A palavra pairava como fumaça de lareira. Deixei-o entrar, servindo café amargo sem açúcar, e assisti enquanto ele ninava Clara, lágrimas pingando no cobertor dela.
Ela é linda, murmurou. Como você. Mas eu vi a fraqueza, o homem que escolhera status sobre sangue agora mendigava migalhas. Enviei-o embora com uma trégua falsa, visitas supervisionadas, mas internamente, a lâmina girava. Miguel, cada vez mais distante, sussurrava à noite, isso não é você, Inês. É o rancor falando. Ele tinha razão, o rancor me devorava, deixando um vazio onde o amor familiar deveria estar, como uma casa em ruínas em Óbidos após um incêndio. Tomás contra-atacou em fevereiro, um vendaval de fúria que varreu Porto até Lisboa. Ele invadiu nosso apartamento durante uma nevasca rara, olhos instados como um touro em Pamplona, sua vadia ciumenta. Você sabotou minha carreira por inveja. Eu encarei da cozinha, Clara no exaustor balançando, e ri, um riso frio como o granizo batendo na janela. Ciumenta. Eu sou justa, Tomás. Você roubou minha vida inteira, atenções, herança, até o dia do meu casamento. Agora, pague. Ele avançou, punho cerrado, mas Miguel surgiu da sala, corpo tenso como um arqueiro lisboeta, saia, ou chama a polícia. Tomás cuspiu veneno, vocês dois, casados em segredo como traidores. Os pais merecem melhor. Merecem melhor. O absurdo me inflamou. Revelei então o golpe final para ele, grávida de novo. Não, mas um áudio gravado dele admitindo o desvio de fundos, enviado para a amante que agora o processava por traição. Isso acaba sua farsa de filho perfeito, disse eu. Ele saiu cambaleante para a neve, e naquela noite, chorei pela primeira vez desde o casamento, não por pena dele, mas por nós, irmãos partidos como o muro de Berlim em ruínas. Minha mãe, a última fortaleza, desabou em março, com a primavera trazendo amendoeiras em flor para as colinas de Monsanto. Ela organizava uma gala para o orfanato de Alfama, vestida em seda de Guimarães, mas as fofocas a corroíam. Maria, ouvi sobre a filha grávida ignorada. Que mãe é você? Ela me confrontou em um café no Chiado, mãos tremendo ao redor da bica. Inês, você nos está matando. Pelo amor de Deus, pare. Pare. Eu mostrei fotos antigas, aniversários meus sozinha, enquanto eles posavam com Tomás em praias de Tavira. Vocês pararam de me amar primeiro. No altar, eu morri, agora, revivo sem vocês. Ela desmaiou ali, no chão de azulejos pintados, e o escândalo correu como vinho derramado. Hospitalizada em Cascais, diagnóstico de estresse crônico, ela acordou implorando, deixe-me ser avó para Clara. Deixei, visitas curtas no parque da cidade, vendo-a empurrar o carrinho com mãos hesitantes. Mas o veneno se espalhava, amigas a abandonavam, o chá beneficente falhou em arrecadação. Ela emagreceu, olhos fundos como poços em Évora, e eu sentia. Nada. Não, uma pontada, um remorso sussurrado como fada ao amanhecer. A família se reuniu em abril, uma trégua forçada na casa de Sintra, sob romãs maduras caindo no jardim. Eles sentaram à mesa de carvalho, rostos envelhecidos 10 anos em meses, e eu cheguei com Miguel e Clara, uma rainha com sua corte. Queremos mudar, disse meu pai, voz rouca. Terapia, igualdade, tudo. Eu os encarei, o sol filtrando pelas janelas como julgamento divino, mudança tarde demais mata o que restava. Mas por Clara, dou uma chance, vigiada. Assinamos um acordo informal, herança dividida, visitas iguais, segredos expostos em sessões com um terapeuta em Lisboa. Mas no carro voltando, com o Tejo serpenteando abaixo, eu soube, a vingança completa não era destruição total, mas equilíbrio forçado. Ainda assim, o gosto amargo persistia, como azeite virgem misturado a fel. Miguel apertou minha mão, você venceu, amor. Venci. Ou só sobrevivi, como Portugal após os terremotos, reconstruída mas marcada. O verão de 2026 queimou Portugal como uma sardinha na grelha de Santo António, o ar de Lisboa denso com o cheiro de marisco assado e o zumbido de cigarras nas varandas de Alfama, mas minha mente fervia com dúvidas que a vingança plantara como ervas daninhas em um jardim de ervas de São Bento. Clara engatinhava agora, explorando o tapete persa que Miguel herdara de sua avó minhota, suas mãozinhas pegajosas de papa de abóbora, e toda a risada dela era um bálsamo para as feridas que eu mesma reabri. Meus pais, Tomás e eu estávamos em terapia, sessões semanais no consultório discreto do Bairro Alto, com vista para o mirador de Santa Catarina, mas as palavras trocadas ali eram como curativos sobre amputações, úteis, mas não restauravam o que fora perdido. O terapeuta, um homem calvo com sotaque de Coimbra e olhos que pareciam ler sonetos de Sá de Miranda nas almas, nos forçava a desenterrar o passado. Fale da dor, Inês, dizia ele, caneta pairando sobre o bloco. Eu falava, do dia em que Tomás quebrou meu boneco de porcelana e meus pais o consolaram, dizendo, acidentes acontecem, Inês, não chore, da formatura na universidade onde eles aplaudiram seu diploma de arquitetura com fogos, mas o meu em literatura foi um abraço apressado antes de uma viagem a Madrid. Eles ouviam,
cabeças baixas, minha mãe torcendo um lenço de renda como se fosse uma corda de fado. Nós erramos, admitia meu pai, voz grossa. Pensávamos que amor se media em elogios, não em presença. Presença. A palavra ecoava nas noites quentes, quando eu acordava suada, sonhando com o altar vazio de São Roque, o véu caindo como uma cortina sobre uma peça inacabada. Tomás, mais quieto agora, com barba por fazer e olheiras de noites insones em Porto, confessava, eu via você como ameaça, Inês. O bebê perfeito que roubava a luz. Ameaça. Eu, a irmã menor, era a vilã em sua narrativa narcisista. Você roubou tudo, respondi uma vez, e ele baixou os olhos, murmurando desculpas que soavam como vinho azedo. Mas a terapia rachava minhas defesas. Uma sessão em julho, com o sol batendo nas janelas como um interrogatório, eu desabei. Eu os odeio por me fazerem odiar a mim mesma. O casamento secreto foi minha armadura, mas agora pesa como chumbo. O terapeuta assentiu, vingança é um espelho, Inês. Reflete o que você perdeu, mas não devolve. Naquela tarde, caminhei pelo Tejo sozinha, ondas lambendo os cais como línguas de arrependimento, e joguei uma pedra no rio, símbolo do rancor afundando, ou ilusão. Miguel me encontrou no miradouro, Clara no selim contra seu peito. Deixe ir, amor. Clara precisa de uma mãe inteira, não fragmentada como azulejos partidos. Deixei ir. Tentei. Convidei-os para o batizado de Clara em agosto, na capela de São Vicente fora dos muros, com sinos tocando como promessas. Eles vieram, vestidos simples, meu pai em linho de Évora, minha mãe com um vestido de florinhas de peniche, e seguraram a criança com mãos trêmulas. Ela é o milagre, sussurrou minha mãe, lágrimas genuínas agora. O padre, com crucifixo de filigrana de Viana do Castelo, ungiu a testa de Clara com óleo santo, e por um instante, a família parecia remendada, como uma tapeçaria minhota costurada à mão. Comemos depois no Ramiro, lagostas e percebes crocantes, risadas forçadas sobre anedotas de infância. Lembra quando Tomás caiu no tanque de azeitonas em Elvas, ria meu pai. Mas as rachaduras persistiam. Tomás anunciou um novo projeto em Lisboa, restauração de um palacete no Príncipe Real, e sutilmente, os elogios voltavam. Meu filho, o arquiteto genial. Eu sentia o velho ciúme subir como baile, mas engoli, focando em Clara, que agora balbuciava, mamã, com sotaque lisboeta. Miguel e eu planejávamos uma viagem atrás dos montes, para as vinhas de seu avô, longe das intrigas de Sintra. Renove-se lá, disse ele, beijando minha testa. Mas o destino interveio, uma carta do advogado, informando que meu pai alterara o testamento unilateralmente, deixando a casa para Tomás por tradição. A traição queimou como pimenta malagueta em uma francesinha. Confrontamo-los em setembro, no jardim de Sintra, romãs esmagadas sob os pés como corações partidos. Vocês prometem e mentem, gritei, voz e quando nas torres. Meu pai defendeu-se, é herança patriarcal, Inês. Clara terá dinheiro. Dinheiro. Eu quero igualdade, não esmolas. Tomás interveio, suplicante, eu recuso, juro. Venda-a se quiser. Mas o dano estava feito, a terapia parou, visitas rarearam, e eu voltei à minha teia, tecendo fios mais finos. A quarta fase da vingança foi psicológica, um assalto lento à mente deles. Comecei com cartas anônimas para minha mãe, trechos de diários meus sobre solidão, enviados para seu e-mail, com o assunto a filha que você esqueceu. Ela me ligava histérica, par, Inês. Isso me assombra como fantasmas de moraria. Fantasmas. Vocês me assombraram primeiro. Para meu pai, vazamentos controlados para o clube de golfe, rumores de problemas familiares, que o isolavam em fairways vazios. Para Tomás, um perfil falso em redes sociais, postando confissões dele sobre inveja da irmã, atraindo olhares curiosos de colegas. O outono trouxe tempestades atlânticas, chuva açoitando as janelas como lágrimas não choradas, e eu colhia os frutos, minha mãe em terapia própria, engordando com antidepressivos, meu pai vendendo Mercedes por economia, Tomás cancelando o projeto por estresse. Eles imploraram uma reunião em novembro, no antigo café Nicola do Chiado, com pastéis quentes e o aroma de história. Somos velhos, Inês, disse meu pai, mãos envelhecidas como pergaminhos. Deixe-nos reparar. Reparar? Eu mostrei o testamento alterado, palavras vazias. Mas Clara adoeceu então, uma febre alta, tosses que rasgavam a noite, e no hospital, sob luzes frias, eu o chamei. Eles vieram, velados e vigilantes, segurando a mão dela como penitentes. Obrigada, murmurei, exausta. Naquela fraqueza, vi, a vingança me isolava tanto quanto eles. Miguel, ao meu lado, sussurrou, escolha a paz, por ela. Paz. A palavra era estrangeira, como um dialeto de Açores, mas tentadora. Decidi uma trégua real em dezembro,
com o Natal se aproximando como um trem do norte. Convidei-os para a consoada em nosso apartamento, árvore de Natal enfeitada com bolas de vidro de leiria, bacalhau cozido e rabanadas doces. Eles chegaram tímidos, presentes embrulhados, um colar de filigrana para mim, brinquedos para Clara. Brindamos com moscatel de Setúbal, e pela primeira vez, conversas fluíram sem minas, histórias de avós, receitas de avó. Eu te amo, Inês, disse minha mãe, abraçando-me. Amor. Eu retribuí, hesitante, sentindo o gelo derreter como neve em Évora. Mas à meia-noite, quando os sinos tocaram, um pensamento sombrio, era perdão ou armadilha. A vingança dormia, mas acordaria fácil, como um cão de guarda em Alfama. O ano novo de 2027 amanheceu com fogos sobre o Tejo, explosões coloridas refletindo nas águas como confetes de um carnaval eterno, mas em minha alma, as faíscas da reconciliação tremiam como velas em uma procissão de Nossa Senhora de Fátima. Clara, agora com 1 ano e meio, corria cambaleante pelo chão de mosaico do apartamento, rindo com dentinhos de leite, e seus passinhos eram lembretes de que o tempo não perdoa pausas, nem para vinganças nem para curas. Meus pais e Tomás participavam mais, fins de semana em Sintra, piqueniques no Monsanto com sandes de chouriço e sumos de laranja de Algarve, sessões de terapia retomadas com menos veneno e mais vinho medicinal. Ainda assim, a cicatriz do casamento secreto latejava em momentos quietos, como quando via fotos antigas no álbum da família, eu, magra e sorridente em formaturas, sempre na periferia do quadro. O terapeuta nos guiava para reconstruir narrativas, meu pai admitia o favoritismo como um erro de macho alfacinha, achando que meninos carregam o nome, minha mãe confessava vaidade, querendo o filho perfeito para ostentar em chás de Cascais. Tomás, mais vulnerável, revelava inseguranças. Eu sabotava você porque via em você a força que me faltava. Força. Pela primeira vez, eu via os humanos, não monstros, frágeis como o barro de extremoso moldado em figuras de presépio. Miguel florescia nisso, organizando saídas familiares para a costa de Caparica, onde ondas surfavam como cavalos selvagens e Clara construía castelos de areia. Veja, Inês, dizia ele, bronzeado e feliz, a família não é perfeita, mas é nossa. Nossa. A palavra aquecia como sol de Évora em janeiro. Planejava-se uma viagem coletiva a Porto para o aniversário de Tomás, cruzeiro pelo Douro, provas de vinhos em quintas centenárias, um teste de águas calmas. Eu hesitei, memórias da viagem que roubaram meu casamento surgindo como névoa matinal, mas Clara, puxando minha saia, vovô. Vovô, me convenceu. O cruzeiro foi um bálsamo, o rio serpenteando entre vales verdes como veias de Portugal, parando em Pinhão para almoços de truta grelhada e queijos de picante. Meus pais, de mãos dadas na coberta, contavam histórias de juventude, o namoro em Lisboa nos anos 90, fugas para praias de Setúbal sob o jugo do Salazar. Tomás, guiando o grupo pelas vinhas, elogiava meu trabalho como guia, você conta histórias melhor que eu desenho prédios. Elogio. Eu pisquei, surpresa, e retribuí, você constrói sonhos, eu só os narro. Na noite, sob estrelas como grãos de arroz de arrozal, brindamos com Porto Tawny, e meu pai propôs, vamos refazer seu casamento, Inês. Uma bênção familiar em Sintra. Refazer. O convite era uma ponte sobre o abismo, mas eu via armadilhas, seria redenção ou encenação. Aceitei, cautelosa, marcando para maio, na mansão com o jardim em flor. Os meses preparatórios foram de costura fina, eu escolhi um vestido novo, de renda de Vila do Conde, simples mas radiante, Miguel, terno de linho de Porto Alegre. A família toda envolvida, minha mãe cozinhando o banquete, Tomás decorando com azulejos recuperados, meu pai escrevendo votos. Desta vez, estamos todos aqui, disse ele, olhos úmidos como o Tejo em maré. Mas sombras se insinuavam. Em abril, descobri gravidez novamente, um menino, dissemos no ultrassom, chamá-lo-emos Afonso, como o rei navegante. Alegria misturada a medo, e se o ciclo se repetisse? Tomás, sentindo minha atenção em uma caminhada pelo Tejo, confessou, eu tenho medo de ser pai um dia, Inês. Medo de repetir erros. Vulnerabilidade dele me desarmou, abracei-o, irmão pela primeira vez sem espinhos. Então não repita. Seja melhor. A bênção veio em maio, sob um céu de safira, o jardim de Sintra perfumado com jasmins e laranjeiras. O padre local, com batina bordada, abençoou-nos na capela privada, família ao redor como pétalas de uma flor de laranjeira. Votos renovados, eu te escolho de novo, Miguel, com ou sem plateia. Lágrimas fluíram, minhas, deles, e o banquete seguiu com fado ao vivo, Amália Rodrigues e quando em vozes trêmulas. Meu pai dançou comigo, passos desajeitados como um urso em festa, filha, você é o coração dessa casa. Coração. Eu chorei então, o passado dissolvendo como açúcar em chá de hortelã. Mas a quinta fase da vingança, agora uma cura disfarçada, testou-nos em junho. Uma crise,
O negócio de cortiça de meu pai faliu, escândalos antigos ressurgindo como fantasmas de um passado não sepultado. Ele veio a mim, quebrado, na varanda de moraria, perdi tudo, Inês. A casa, o orgulho. Perdi tudo? Eco do meu altar vazio. Mas em vez de golpear, ofereci, use sua pensão para alugar em Lisboa. Viva perto, ajude com as crianças. Ele aceitou, mudando para um apartamento em Alcântara, perto do Tejo, e começou a babysittar Clara, contando-lhe lendas de Ulisses. Tomás perdeu o emprego em julho, mas em vez de rancor, formamos uma parceria, ele prestando um app de tours culturais para minha agência de guias, unindo sua arquitetura digital à minha narrativa viva. Somos uma equipe agora, disse ele, rindo em um café do Rocio. Minha mãe, voluntariando no orfanato, encontrou propósito, convidando-me para chás reais, não venenosos. A família se reconfigurava, como Lisboa após o terremoto de 1755, mais forte, com linhas retas onde antes havia curvas tortuosas. No entanto, noites de insonia me assaltavam, o ventre inchado com Afonso chutando como um jogador de futebol em Guimarães. E se eu for como eles, sussurrava para Miguel, lua iluminando o quarto. Você não é, respondia ele, traçando mapas na minha pele. Você escolheu o amor sobre o ódio. Amor. Sim, florescendo devagar, como vinhas no Douro. O clímax emocional veio em agosto, uma reunião em Fátima para agradecimento. Joelho no santuário, terço na mão, orei não por vingança, mas por cura, para todos. Lágrimas caíram como chuva de verão, e ao sair, abracei minha mãe, eu perdoo. Ela soluçou, e eu peço. Perdão. Não erudiu a dor, mas a suavizou, como ondas lapidando pedras em Sagres. Afonso nasceu em novembro de 2027, sob um arco-íris pós-chuva que arcoou sobre Lisboa como uma bênção de íris, o choro dele misturando-se ao burburinho dos mercados de Natal na Baixa, cheirando a castanhas assadas e luzes piscantes. Com olhos escuros como a noite de Alfama e punhos cerrados como um pugilista minhoto, ele completava nossa família, eu, Miguel, Clara e agora ele, um quarteto harmonioso contra o coro dissonante do passado. Meus pais, avós plenos agora, esperavam no quarto do hospital, minha mãe com um chal de lã de Serra da Estrela, meu pai segurando um ursinho de pelúcia de Viseu. Ele é perfeito, murmurou ela, tocando o dedinho dele perfeito. Como Clara, como eu merecia ser vista. A vida pós-parto foi um redemoinho de noites curtas e dias longos, com Clara pintando com guache nas paredes e Afonso mamando voraz, mas a família tecida ao redor como uma rede de pescadores em Nazaré. Meu pai, aposentado mas ativo, levava as crianças para o oceanário, contando histórias de peixes como se fossem heróis de Os Lusíadas. Minha mãe cozinhava domingos de família em Alcântara, com caldeiradas de peixe e debates acalorados sobre política. O novo governo é pior que o Marquês de Pombal, resmungava ele. Tomás, estabilizado em um emprego freelance de design sustentável em Lisboa, visitava semanalmente, construindo torres de blocos com Clara e prometendo, tio Tomás vai-te levar a Porto um dia, para ver os dragões da Ribeira. A terapia continuou, agora leve como um vinho verde jovem, focando em manutenção de laços. Falávamos do casamento secreto não como ferida aberta, mas como cicatriz honrosa, foi minha independência, eu dizia, e eles assentiam, orgulhosos. Você nos ensinou a ver, respondia Tomás, e pela primeira vez, eu via nele um aliado, não um rival. Miguel e eu renovamos votos informalmente em dezembro, na Praia da Ursa, com família como testemunhas, ondas como música e um piquenique de bifanas quentes. Desta vez, com plateia, brinquei, e rimos, o sol poente tingindo o céu de carmim como um vestido de flamenco. Mas a profundidade psicológica da cura veio em reflexões solitárias, caminhadas pelo Tejo ao amanhecer, quando a cidade acordava com o coachar de gaivotas e o primeiro elétrico subindo a colina. Eu ponderava, a vingança fora necessária. Sim, como uma cirurgia para remover um tumor, dolorosa, mas vital. Sem ela, eu seria a Inês submissa, engolindo sapos como em uma comédia de Gil Vicente. Agora, era inteira, com bordas afiadas mas coração macio. O favoritismo deles fora um veneno lento, mas o antídoto era o equilíbrio, herança dividida legalmente, com a casa de Sintra vendida e lucros partilhados, tradições reescritas, com aniversários meus celebrados com fogos iguais aos de Tomás. Um incidente final testou a teia em janeiro de 2028. Tomás anunciou noivado com uma arquiteta de Braga, e o pânico antigo surgiu, não repita os erros, avisei. Ele riu, aprendi com a melhor mestra, você. O casamento dele, em março na Sé do Porto, foi nosso triunfo coletivo, eu como madrinha, vestida em verde de minho, discursando sobre famílias escolhidas e curadas. Lágrimas fluíram, mas de alegria, e no banquete com tripas à moda, brindamos, às segundas chances. Clara e Afonso cresciam entrelaçados na tapeçaria familiar, piqueniques em Sintra, verões em Tavira, natais com fado e filhós. Eu escrevia agora, um blog sobre famílias imperfeitas em Portugal,
anônimo mas catártico, leitores comentando, sua história me deu coragem para confrontar a minha. Coragem. Era o que eu dera a mim mesma no altar secreto, e agora, espalhava como sementes de sobreira. No final, sob o céu estrelado de uma noite de verão em Alfama, com Miguel ao lado e crianças dormindo, refleti, o drama fora real, a vingança lógica, ao psicológico uma jornada de abismos e picos como a Serra da Rábida. Meus pais, envelhecidos mas luminosos, dançavam fado lento na rua, vozes roucas entrelaçando-se. Eu te amo, disse para o vento, e o Tejo levou as palavras rio abaixo, para o Atlântico vasto. Não era fim perfeito, a vida não é romance de essa, mas um equilíbrio gaiato, lógico, emocional. Família não é dada, é forjada, como o aço de uma espada moura ou o ouro de um cálice. E assim, em Portugal, terra de saudades e renascimentos, eu fechei o capítulo da dor, abrindo páginas de luz, para Clara, Afonso, e a mulher que me tornei, não vítima, mas vitoriosa, com o coração aberto como as portas de uma tasca em festa.